Esse homem com transtorno narcisista durante o dia é vice-presidente de uma companhia financeira, mas à noite se transforma em um psicópata que comete atos horríveis. Só que, com o tempo, a linha entre esses dois lados começa a se confundir até que tudo se torne insuportável. O nome dele é Patrick Bishman, um assassino psicópata com transtorno do espectro narcisista. O primeiro detalhe, ser psicópata, ninguém sabe, mas o segundo, o narcisismo, todo mundo percebe. Só para tomar banho, ele usa dezenas de produtos de cuidados com a pele e se importa exageradamente com o que os outros pensam dele. Patrick vive em um mundo onde as aparências mandam em tudo. O que importa é quem tem o melhor corte de cabelo, o terno mais caro ou o cartão de visitas mais elegante. Nos restaurantes, ele e os colegas só falam sobre coisas raras e sem sentido. Falam sobre Paul Allen, um colega de trabalho muito bem sucedido, e começam a zombar dele porque ele é judeu. Mas Patrick os interrompe e diz que não é certo fazer esse tipo de piada. No entanto, ele só diz isso para se postar de superior moralmente, porque horas depois vai a um bar e grita com a garçonete, chamando ela de nojenta e sem classe. Ou seja, um verdadeiro dois caras. E olha, isso ainda está longe de ser o pior. Patrick trabalha como vice-presidente de uma companhia de investimentos em Wall Street e pede para sua secretária, Jean, fazer umas reservas em um restaurante e depois manda ela não usar mais aquele tipo de roupa. Ele diz que da próxima vez é melhor usar uma saia curta e salto alto. O detalhe, Jean estava vestida de forma impecável e profissional, e isso em nada atrapalhava o trabalho dela. Mas Patrick, como sempre, se importa muito mais com a aparência do que com o que realmente importa. O narcisismo de Patrick Bishman aparece em sua obsessão com a aparência, status social e em querer parecer moralmente superior. Ele não se importa realmente com o que é certo, mas com o parecer certo. A psicopatia, por outro lado, se manifesta em sua total falta de empatia, manipulação e violência extrema. Uma curiosidade interessante é que psicópatas muitas vezes conseguem cargos de alto poder em empresas como CEOs. Isso já foi um tema de estudo em psicologia organizacional. O termo psicópata corporativo é usado para descrever líderes frios, manipuladores e encantadores que não têm empatia, mas sabem jogar o jogo social. Quando falamos que durante o dia é um executivo, à noite um monstro, estamos falando de um tema freudiano clássico, o conflito entre o ego social e os desejos reprimidos. Patrick vive em um descompasso entre a imagem que precisa sustentar um executivo bem-sucedido e ético e uns impulsos destrutivos que não consegue controlar. Nietzsche falava da vontade de potência reprimida pelas regras sociais. Patrick é alguém que, ao não conseguir realizar-se plenamente nesse mundo falso, explode em violência como forma de se sentir vivo. Muitas pessoas vivem essa fragmentação, talvez não a níveis extremos, mas sentem-se uma pessoa no trabalho e outra fora dele. A necessidade de representar papéis sociais pode gerar esgotamento emocional, despersonalização e até crises existenciais. No entanto, a vida de Jean está prestes a correr um sério perigo. Jean sai e Bishman, em vez de trabalhar, fica vendo TV como se não tivesse responsabilidade nenhuma. Esse sujeito tem um transtorno de personalidade chamado narcisismo e, de fato, cumpre com muitas das características clássicas do transtorno. Primeiro, ele é obcecado com a própria imagem, que já tínhamos comentado anteriormente, e isso fica claro na quantidade de tempo e esforço que dedica à sua rotina de beleza extrema, além da importância absurda que dá à opinião dos outros sobre ele. Segundo, ele tem uma necessidade enorme de ser admirado pelos outros. Isso aparece claramente em uma reunião quando um colega elogia seu terno dizendo que a marca é caríssima e que os lugares onde Patrick janta são extremadamente exclusivos. Mas aí chega Paul Allen, um homem que Patrick inveja com toda a sua alma. Paul cumprimenta Patrick, mas o chama pelo nome errado. Paul tem confundido Bishman com outro colega que também trabalha na mesma área, usa a mesma marca de ternos e óculos e inclusive tem o mesmo estilo visual. Aliás, se olharmos com atenção, todo mundo naquele ambiente se veste igual. Tem o mesmo corte de cabelo, a conversa sobre as mesmas futilidades todos os dias e o mais curioso, todos estão sempre confundindo os nomes um dos outros. Isso é muito importante e já já você vai entender por quê. Paul entrega seu cartão de visitas a um colega e se despede de todos, se gabando por ter conseguido uma reserva para o restaurante mais exclusivo da cidade. Todos começam a admirá-lo, o que faz que Patrick
explodir em ciúmes. Então, para recuperar a atenção que tanto deseja, Patrick mostra suas novas cartas de visita. Muita gente, mesmo se ter um transtorno de personalidade narcisista, vive de forma semelhante, dependendo de curtidas, validações em redes sociais e do status de consumo para se sentir que vale alguma coisa. O risco disso é construir uma identidade baseada não apenas no olhar dos outros, o que pode levar a ansiedade, depressão e um vazio existencial profundo. A obsessão com os cartões de visita é quase cômica, mas revela o símbolo máximo do status. Uma simples peça de papel se torna objeto de desejo e admiração, e praticamente é o capitalismo em seu estado mais simbólico, onde a aparência vale mais que a substância. O ambiente onde todos se confundem, porque todos são iguais, é uma crítica direta ao modelo corporativo dos anos 80, mas que permanece atual. Isso mostra como o indivíduo dentro do capitalismo extremo deixa de ser uma pessoa e vira função, tendo características como que todos vestem a mesma marca, todos seguem a mesma estética, todos se definem por lugares onde jantam, marcas que usam, cartões que ostentam. Será que nesses dias alguma coisa dos anos 80 mudou até aqui? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Outra das coisas que me chamou a atenção enquanto analisava o filme é que quando Paul chama Patrick pelo nome errado, ele o anula simbolicamente. Para um narcisista, isso é devastador. Ele não existe como Patrick Bishman. Ele existe apenas como imagem reconhecida. E ser confundido significa que sua imagem falhou. Isso gera a raiva homicida que vem depois. Os colegas o elogiam e ele volta a se sentir o centro das atenções. Começa a se gabar do tom osso do cartão, do acabamento refinado e de cada detalhe fútil. Mas então começa a competição de cartões de visita e todos começam a tirar os seus. A verdade, praticamente todos os cartões são iguais, mas tem algo ainda mais estranho. Todos são vice-presidentes da mesma empresa. Patrick, claro, fica consumido pelos ciúmes, mas esconde isso com um sorriso falso. Elogia os colegas, finge estar de boa, até que a curiosidade vence. Ele pede ao colega para ver o cartão que Paul Allen acabou de entregar. Quando Patrick olha o cartão, a ira explode dentro dele e simplesmente não suporta a ideia de que alguém seja melhor do que ele, mesmo que seja numa coisa tão banal quanto um pedaço de papel. E é aqui o terceiro ponto do transtorno narcisista de Patrick Bishman, uma completa falta de empatia pelos outros. Esse ponto é o que realmente transforma Patrick em um psicopata e o que permite que ele cometa atos terríveis sem remorso, como o que está prestes a fazer. Depois do expediente, ele sai para dar uma volta, anda por algumas ruas, entra em um beco escuro e continua andando, até se deparar com um morador de rua. A princípio, finge que quer ajudar, oferecendo um pouco de dinheiro, mas logo muda de tom e começa a insultá-lo, dizendo que ele é um inútil por não arrumar um emprego. Quando termina de humilhá-lo, se aproxima novamente, abre a pasta e pega uma faca e o esfaqueia. E como se isso não bastasse, pisa no cachorrinho que acompanhava o homem, tirando a vida dos dois. O mais chocante, no dia seguinte, Patrick age como se nada tivesse acontecido. Está calmo, tranquilo, seguindo como sua vida normalmente. Ele sabe que seu desejo por sangue à noite está fugindo do controle. Ele mesmo admite: acho que minha máscara de sanidade está prestes a cair. Durante uma festa de Ano Novo, Patrick planeja cometer algo terrível. Um colega se aproxima para cumprimentá-lo e, mais uma vez, o chama pelo nome errado. Patrick então pergunta sobre Paul Allen e o colega aponta onde ele está. Patrick vai até Paul e tenta puxar uma conversa amigável, mas dá para perceber que é um papo totalmente falso. Mesmo assim, Paul aceita o convite para jantar. Mais tarde, quando Patrick chega, Paul já está esperando, reclama que o lugar é horrível e que Patrick chegou tarde, mas Patrick apenas sorri, um sorriso falso, cheio de intenção escondida. O que Paul não sabe é que essa será a última noite da sua vida. Como está completamente bêbado, Paul vai com Patrick até seu apartamento. Lá vemos algo estranho. Os sofás estão cobertos com lonas plásticas e há jornais espalhados no chão. Até aqui, vemos que acontece uma transição clara de narcisismo patológico para psicopatia ativa. A frase "minha máscara de sanidade está prestes a cair" é um retrato do que o psicólogo Harvey Clay, no livro The Masks of Sanity, descreve como
o psicópata funcional. Alguém que vive sobre uma fachada perfeita, sociável, inteligente, educado, mas por trás é incapaz de empatia, remorso e humanidade. Patrick é exatamente isso. Ele performa uma sanidade social, mas dentro dele não há nenhum valor real, só vazio. A psicopatia não é só matar, é a ausência de culpa, empatia, de vínculo real com o sofrimento humano. É por isso que Patrick age com frieza total no dia seguinte ao assassinato. Até onde você é você? Até onde é só uma máscara tentando se descartar no meio de outras máscaras iguais? Quantas vezes a gente já mediu o nosso valor por um cartão, um cargo, um número de seguidores ou um tênis caro? Patrick é um monstro, sim, mas também é um espelho distorcido de uma sociedade que valoriza mais a embalagem que o conteúdo. Talvez, no fundo, o que mais assusta é o quanto isso ainda faz sentido pra gente. Paul continua vivendo e Patrick parece extremadamente animado. Vai até o banheiro, onde já deixou preparado um impermeável e um machado. Ele toma alguns comprimidos, volta para a sala sorrindo como se estivesse indo para uma festa. Anda de lado cuidadosamente para não levantar suspeita. Paul, confuso, pergunta se Patrick tem algum cachorro. Por causa do jornal no chão, Patrick responde não. Paul também repara no impermeável, mas está tão bêbado que não consegue ligar os pontos. Patrick coloca uma música, fala algumas bobagens superficiais e começa a dançar, de tão animado que está. Então ele pega o machado, chama o Paul pelo nome e o atinge. Despeja toda sua raiva e os ciúmes em cada golpe até tirar a vida de Paul. Logo após, Patrick entra em um estado de êxtase profundo, acende um charuto e observa a cena como se fosse uma obra de arte. Sem remorso, sem culpa, sem emoção. Mas agora precisa se livrar do corpo. Coloca o cadáver de Paul em um saco e sai com ele. No caminho, deixa um rastro de sangue, mas ninguém parece notar nada. Ele chama um táxi e, enquanto se prepara para colocar o corpo no porta-malas, um amigo o reconhece. O amigo de Patrick aparece e diz que vão a um restaurante, pois estão prestes a comprar o lugar. E, ao invés de questionar por que Patrick está colocando algo pesado e suspeito no porta-malas, ele apenas pergunta qual é a marca da bolsa onde Patrick carrega o corpo. Patrick, é claro, não pode deixar pontas soltas, então antes de se livrar do cadáver, pega a chave do apartamento de Paul Allen e entra lá. Ao entrar, a sangue de Patrick ferve. O apartamento de Paul é maior, mais caro e tem uma vista muito melhor que a sua. Ele entra no closet, pega uma mala e começa a embalar algumas roupas. O plano é simples, fazer parecer que Paul viajou. Depois, Patrick grava uma mensagem fingindo ser Paul. Diz que está indo para Londres a trabalho e que ficará por fora alguns dias. Assim que terminar a gravação, foge do lugar como se nada tivesse acontecido. Por um tempo, Patrick sente uma falsa sensação de paz, mas isso logo é quebrado por sua assistente que o avisa. Um detetive está aqui para vê-lo. Patrick fica tenso, mas tenta manter a posse. Diz para a assistente deixá-lo entrar. Enquanto ela vai a buscá-lo, Patrick finge estar fazendo uma importante ligação de negócios, mesmo que uns segundos antes estivesse só perdendo o tempo sem fazer nada. O detetive entra, faz algumas perguntas simples, mas Patrick começa a falar demais. Pergunta se encontraram alguma evidência, se a divisão de homicídios está atrás dele. O detetive estranha a reação, pois ninguém sequer confirmou um assassinato. No fim, Patrick mente, dizendo que precisa sair urgente porque tem um almoço importante em 20 minutos. Na mesma noite, ele sai pelas ruas, pega duas garotas de programa e as leva para seu apartamento. Lá, exhibe todo o dinheiro que tem e fala da grande empresa onde trabalha, como se fosse um troféu. Patrick se prepara para o assassinato como se estivesse indo para um evento social, e se você presta um pouco de atenção, tem alguns detalhes que têm um significado, por mais mínimo que sejam. Por exemplo, o fato de tomar comprimidos, talvez calmante ou estimulantes, o que revela um controle farmacológico da emoção. Colocar um impermeável limpo não para se proteger da sujeira, mas para se manter a estética. E escolhe uma trilha sonora animada dançando antes do ato. Para Patrick, tudo isso não é só um assassinato, é um ritual de poder estético. Patrick não está apenas matando, ele está ensinando a sua superioridade. Como se dissesse,
Sou tão poderoso que posso destruir alguém e ainda fazer isso com estilo. Esse comportamento se alinha ao conceito de psicópata narcisista sádico, que sente prazer em dominar, humilhar com elegância, não pela dor em si, mas pelo controle absoluto da situação. Um dos momentos mais genialmente trágicos do filme, na minha opinião, é a cena onde o homem está carregando claramente algo suspeito ensanguentado, mas o que chama a atenção do outro é a marca da bolsa. Isso é uma crítica direta à superficialidade do mundo corporativo e da élite, onde a estética do objeto vale mais do que a realidade por trás dele. Isso também é um fenômeno cognitivo real. Quando alguém está tão imerso em um sistema de valores como status, marcas, aparências, ele se torna cego para o absurdo e o perigoso. É muito parecido com o que acontece em empresas que ignoram abusos internos porque o número está batendo. Agora, você já quis tanto ser admirado que esqueceu de ser você? Quantas vezes você elogiou alguém só para esconder a inveja que sentiu por dentro? Será que a gente também dança antes de destruir alguém? Só que com palavras críticas ou comparações? No fundo, talvez o maior crime de Patrick Bateman não seja o assassinato, mas a mentira que ele conta todos os dias para ser aceito. Patrick manda as duas garotas chamá-lo de Paul Allen. Isso mesmo, o nome do homem que ele mais invejava. Agora, ele mesmo adota essa identidade. Depois, leva as duas para o quarto, liga uma câmera de vídeo e começa a se gravar, enquanto fazem de tudo. Podemos perceber que o que mais importa para Patrick não são elas, mas ele mesmo. Durante todo o tempo, não consegue parar de se olhar no espelho. Está em êxtase com o próprio corpo, com a própria imagem. Mas antes que elas possam ir embora, Patrick revela seu lado psicópata. Usa algumas ferramentas que guarda na gaveta e, embora não as mata, mas as deixa bastante feridas. Só que o que ele faz com essas mulheres vai escalar ainda mais. Na manhã seguinte, Patrick toma um drink com seus colegas num lugar onde todos parecem iguais. É um mundo onde a identidade não existe. Todos se vestem da mesma forma, frequentam os mesmos restaurantes e todos dizem ser vice-presidentes. O único espaço para se destacar e ver quem tem mais do mesmo. Todos usam o mesmo terno. Então, quem tem o mais caro? Todos têm cartões de visita. Então, quem que tem o mais sofisticado? O dinheiro e as marcas viram a responsabilidades dele, porque já não sabem mais o que realmente são. Inclusive, no começo do filme, Patrick tira a máscara facial e diz: existe uma ideia de Patrick Bateman, uma espécie de abstração, mas não existe um eu real. Com isso, ele quer dizer que não tem uma personalidade verdadeira, que sua identidade foi roubada pelas marcas que consome e pelos códigos sociais do ambiente onde vive. Ao voltar para o escritório, Patrick encontra de novo o detetive. Este continua fazendo perguntas, mas desta vez Patrick já não consegue responder. Então, calmo, o detetive começa a notar inconsistência nas histórias que Patrick conta. Bateman cada vez está mais nervoso. Diz que o detetive deveria ir embora. Ele aceita por agora, mas os dois marcam um almoço em um restaurante e esse encontro pode mudar tudo. Talvez até revele a verdade. À noite, Patrick sai com seus amigos para uma balada onde pegam mulheres e usam substâncias muito comuns no mundo yuppie daquela época. Caso você não saiba, nos anos 80 surgiu um grupo social chamado yuppie, jovens profissionais obcecados com sucesso, dinheiro e aparência. É basicamente isso que vemos no filme até agora. Jovens com uma missão profissional, fissurados em ter carros luxuosos, roupas de marcas e jantar nos lugares mais exclusivos. O filme é uma crítica direta a essa cultura e à sociedade como um todo, onde as coisas deixaram de ter um valor real para virar só como símbolos de status. As relações viraram uma eterna competição para ver quem que tem mais do que representa valor. Por isso, quase nunca vemos Patrick trabalhando, porque isso não importa. O que importa é parecer que ele trabalha. E tudo é aparência e superficialidade. Como dizia Galeano, vivemos na cultura da embalagem, onde o funeral vale mais que o morto, o casamento mais que o amor e o corpo mais que o intelecto. Vivemos num mundo onde a capinha vale mais que o conteúdo. Enquanto Patrick conversa com um grupo de pessoas, uma mulher pergunta: com o que você trabalha? Ele responde: com homicídios e execuções. Mas a mulher parece não se importar e ainda parece ter entendido outra coisa. Não sabemos se ele de fato disse isso ou se tudo foi uma imaginação dele.
Logo, ele pergunta à moça onde ela se exercita, mostrando de novo seu interesse exagerado pela aparência física. Só o exterior importa, o tal involucro. Quando Patrick manda chamá-lo de Paul Allen, o homem que mais invejava, isso mostra que a inveja de Patrick não era circunstancial, era identitária. Ele não queria apenas matar Paul, ele queria se tornar Paul. Depois, quando liga a câmera, começa a gravar, mas o foco nunca está nas garotas, está nele mesmo, no controle, na performance. O espelho vira altar. Patrick está em êxtase com a própria imagem, com o corpo, com o ato, com o controle. Ele nem busca prazer, ele quer se ver como uma divindade do poder físico e emocional. Não busca intimidade, busca domínio. A frase-chave, não existe um eu real, essa é uma das falas mais importantes do filme. Ele admite que é uma construção, um personagem social, como se dissesse: tudo que você vê é um projeto de marketing, um avatar construído para se encaixar. Isso fala muito da gente hoje. Quantas pessoas vivem a vida toda tentando parecer interessantes, mas não têm ideia de quem realmente são? Depois eles saem do local, pegam um táxi e vão até o apartamento de Patrick, onde ele tira a vida dela. Mas o mais perturbador é que guarda uma mecha do cabelo dela e fica brincando com isso no dia seguinte. No dia seguinte, Patrick já está de olho na próxima vítima, sua secretária Jean. Ele a convida para jantar, deixando que ela escolha o lugar, mas sugere que ela passe em seu apartamento antes para tomarem um drink. Jean, inocente, aceita. Já no apartamento, Patrick oferece um sorvete para Jean. Ele abre o congelador e dá para ver a cabeça de uma de suas vítimas anteriores ali dentro. Tudo segue normalmente enquanto ele começa a conversar com Jean. E, diferente de todas as conversas superficiais que vimos até agora, essa tem um pouco mais de profundidade. Enquanto conversam, Patrick vasculha suas ferramentas tentando escolher com qual vai cometer o crime. Jean, inocente, fala sobre o futuro, conta que quer voltar a estudar e fazer algo novo. Pergunta a Patrick sobre sua vida amorosa. Ele mente friamente, dizendo que não está saindo com ninguém. Ele pergunta se ela se sente realizada e ela continua conversando, até que Patrick encontra o que queria, uma pistola de pregos. Ele caminha até ela calmamente, aponta a arma para suas costas, está prestes a apertar o gatilho quando o telefone toca. É um recado da sua namorada. E isso deixa o clima pesado, já que Patrick tinha acabado de dizer que estava solteiro. Jean se desculpa, sem entender muito bem a situação. Patrick então diz algo estranho, que é melhor ela ir embora, porque ele tem medo de não conseguir se controlar e pode machucá-la. Obviamente, ele está falando sobre seus impulsos assassinos, mas Jean acredita que ele está falando sobre sentimentos. Só que Patrick não a deixou viver por vontade, e sim porque não achou nenhum defeito nela para justificar um crime como costuma fazer. Antes de ir embora, Jean lembra a Patrick que no dia seguinte ele tem um almoço com o detetive, e lá está ele no restaurante, tenso, suando, trocando nomes, datas, até que o detetive solta uma bomba. Diz que naquela noite em que Paul Allen desapareceu, Patrick estava jantando com um grupo de amigos. Patrick, meio confuso com a situação, apenas responde que sim. O detetive então revela que acha que Paul Allen simplesmente enlouqueceu e foi embora para Londres, e que a ideia de que alguém ou algum colega teria machucado é absurda. Depois de que quase ser descoberto, a loucura de Patrick se desencadena completamente. Ele volta ao mesmo lugar para buscar a garota do programa, mas dessa vez ela se recusa, diz que ele está louco e que não vai voltar com ele. Patrick insiste, oferece muito dinheiro e promete que dessa vez não vai machucá-la. Ela, desconfiada, acaba aceitando, mas o psicópata não vai cumprir essa promessa. E agora nem é no apartamento dele, é no apartamento de Paul Allen. Guarde bem isso, porque esse lugar é essencial para entender o que vem a seguir. Lá já está uma mulher que Patrick também levou até lá. Eles conversam um pouco até que os três acabam na cama. Enquanto Patrick se divirte com uma delas, a garota da rua tenta escapar em silêncio, mas ao olhar para a cama, vê algo chocante: o lençol está ficando vermelho. A outra mulher grita desesperada. Ela percebe o horror e fuge correndo pelo apartamento. Patrick a persegue com uma motosserra na mão, completamente descontrolado. A mulher procura desesperadamente a saída, mas o que encontra pelo caminho são corpos escondidos pelo apartamento. O terror é absoluto. Patrick tenta mordê-la, mas ela consegue dar um chute no rosto dele, o que o deixa ainda mais furioso. Ela finalmente encontra a porta e sai correndo pelo corredor, gritando por ajuda, mas ninguém escuta.
corre pelas escadas na esperança de sobreviver. No entanto, lá de cima, Beachman calcula o momento exato e lança a motosserra escada abaixo, tirando a vida da mulher. Mais uma vez, Patrick não sente nenhum remorso, mas seus impulsos já estão fora de controle. Ele chega a dizer para sua namorada que é um assassino, mas a garota nem dá atenção. Está mais interessada nas joias que uma amiga dela está usando. A partir daqui, a linha entre a realidade e a imaginação se perde completamente. Esqueci de falar que tudo que já vimos até agora é contado sob a perspectiva de Patrick e, ao que parece, ele tem delírios, o que nos faz questionar se tudo o que aconteceu e o que está prestes a acontecer é real, ou apenas fruto da sua mente perturbada. Enquanto caminha de volta, Patrick tenta sacar dinheiro de uma caixa eletrônica. Insere o cartão e, de repente, pega um gatinho que estava no chão. O caixa recusa o cartão e exibe a mensagem: insira um gato. Algo completamente absurdo e impossível. Nesse momento, uma senhora aparece e tenta impedi-lo, dizendo para ele não fazer aquilo. Mas Patrick simplesmente atira nela e a mulher cai no chão. Do nada, surgem viaturas da polícia e a perseguição começa. Parece que finalmente ele vai pagar por seus crimes. A polícia o encurrala em um veículo e ordena que largue a arma, mas Patrick dispara contra os polícias, matando os dois. E como se estivesse em um filme de ação, os carros explodem e pegam fogo, o que até surpreende Patrick, já que é praticamente impossível que isso aconteça com uma arma tão pequena. Depois disso, ele fuge desesperadamente para não ser visto, cruza uma porta giratória e entra no saguão do prédio onde trabalha. Ele entra em outro prédio, mas ao que parece o mesmo do qual acabou de sair. Agora, em vez de tirar uma arma do paletó, Patrick tira uma caneta e assina alguns papéis. Podemos ver um Patrick alterado, confuso, completamente perdido, sem entender o que está acontecendo. Não há helicópteros atrás dele. Tomado pelo medo, ele pega o telefone e liga para seu advogado. Lá, ele confessa todos os crimes que cometeu. Conta sobre todas as pessoas que matou, todas as atrocidades que fez. Esse seria o fim de Patrick Wigman, ou não? No dia seguinte, duas coisas muito estranhas acontecem. Primeiro, ele vai até o apartamento de Paul Allen, o local onde escondeu todas as suas vítimas. Antes de entrar, coloca uma máscara no rosto, pois espera que o cheiro esteja insuportável. Mas, ao abrir a porta, percebe algo inacreditável. O apartamento está todo pintado de branco e sendo reformado. Ao fundo, há umas pessoas trabalhando. Discretamente, Patrick vai até o armário onde pendurava os corpos, mas ao abri-lo, vê que não há nada. Então, será que Patrick imaginou tudo? Por trás dele aparece uma mulher. É a responsável por limpar o apartamento e organizá-lo para a venda. Ela o encara com seriedade e diz que é melhor ele ir embora e não causar problemas. Minha teoria é que essa mulher viu tudo o que aconteceu lá dentro, mas como o imóvel era valioso e estava em uma localização privilegiada, ela preferiu manter tudo em segredo para não perder a chance de lucrar. Isso só reforça o verdadeiro recado do filme. Importa mais o valor que algo representa do que ele é realmente. A justiça não tem lugar quando o dinheiro está em jogo. Patrick diz que nunca mais voltará e vai embora dali. Beachman não faz ideia do que está acontecendo. Toma seus comprimidos e liga desesperado para Jean, mas ela também não atende nada. Mais tarde, quando finalmente se acalma, chega a uma reunião com seus colegas, sente-se, cumprimenta a todos, mas à distância vê seu advogado. Sim, o mesmo advogado a quem confessou todos os seus crimes. Patrick vai até ele e tenta conversar, mas o advogado não o chama de Patrick, e sim de Davis. Durante todo o filme, os personagens trocam de nome o tempo todo. Isso simboliza a perda total de individualidade. As identidades são tão vazias e parecidas que tanto faz como se chamem. Todos são versões de uma mesma ideia superficial do homem bem-sucedido. Beachman menciona as mensagens de Boyce que deixou confessando seus crimes. O advogado ri e diz que achou aquilo hilário, que foi uma brincadeira engraçada. Patrick se desespera, pede quase suplicando: pare com isso. Eu sou Patrick Beachman. Eu fui quem matou Paul Allen. Mas o advogado o encara e responde com firmeza: isso é impossível. Eu jantei com Paul Allen em Londres há poucos dias. Isso muda tudo. Significa que Patrick talvez nunca tenha matado Paul Allen. Mas então, quem foi que ele matou em seus apartamentos? Bem, no começo do filme, vemos que Patrick confunde Paul com outro homem no restaurante.
que sequer se parece com ele. Talvez ele tenha matado a pessoa errada, ou talvez nunca tenha matado ninguém. De volta à mesa com seus colegas, todos assistem um discurso de Ronald Reagan na TV. Isso é altamente simbólico. Reagan foi o primeiro presidente dos Estados Unidos que antes foi ator. Atuou em mais de 50 filmes antes de chegar ao poder. Um ator, não importa quem ele é, importa somente aquele que ele finge ser. Um dos colegas de Patrick olha para a TV e diz: ele parece um velhinho inofensivo, mas por dentro. E Patrick responde vazio, resignado: mas por dentro não importa. Na verdade, é o próprio Patrick quem diz em sua fala final: essa confissão não significou nada. E acredito que essa é a crítica mais poderosa do filme à sociedade moderna. Como dizia Bollinger, vivemos em uma era onde os símbolos e os meios de comunicação não só substituíram o mundo real. Eles apagaram a realidade e criaram um mundo hiperreal, onde a aparência tem mais peso do que o que realmente é. Por isso, Patrick diz que sua confissão não teve importância, porque no mundo em que ele vive não importa o que é, importa o que parece ser. E, curiosamente, o que aconteceu com esse personagem no mundo real só reforça a crítica do filme. Muitos jovens começaram a fazer vídeos idolatrando Patrick Bateman porque ele é o bonito, bem vestido e não se humilha por atenção feminina, mas esqueceram o essencial: ele é literalmente um psicópata. Só que isso não importou. O que importou foi a aparência. Um homem de sucesso, rico, atraente. Ignoraram todas as atrocidades e celebraram apenas a casca. Talvez devêssemos voltar a olhar para além da embalagem, valorizar o conteúdo, apreciar as coisas e principalmente as pessoas pelo que elas são de verdade e não pelo que parecem ser.